Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu sou o Leonardo, sou do Jardim Tupã. Meu nome é Nathalie, eu sou do Silveira. Eu sou o Matheus e eu sou do Tupã. Muito bom. Tá começando, rapaziada! Tem uma pessoa muito especial pra ir no programa de entrevistas. Oi, O Talk Show. põe aí. Denis! Senta aí dentro, fica à vontade. Essa foto aí, galera. Que isso? Então, a gente quer saber seu nome primeiro. Bom, meu nome é Denis. Profissão. Profissão? Eu sou analista de alocação. Alguém sabe o que é analista de alocação? Não. Não, Eu trabalho na CIA. Vocês conhecem a CIA, marca de roupa? E Você quer de lá? eu trabalho dentro do escritório da CIA com a parte de logística e planejamento. Então, é gente que, na verdade, distribui as peças que vocês veem na loja, né? Então, lá no sistema, você tem que entrar no sistema, cadastrar, enviar para as lojas, a gente analisa relatórios. Então, eu sou analista de alocação. Respondido? Idade. Idade, 24 anos. Estado civil. Solteiro. Solteira. Dele, a mãe dele. É irmã. Sou noivo, né? Mas sou solteiro, está de Tá. Então, o tema que a gente vai tratar com você é sobre namoro e casamento. Ah, legal. Legal, né? Bacana. Só que você é solteiro, velho. Vamos chamar outra pessoa. Droga. Então, só que antes, a pergunta primeira que a gente faz é como foi sua experiência mais marcante com o Espírito Santo? A gente queria saber. Legal. Bom, já estava esperando essa pergunta também. Bom, eu tive minhas primeiras experiências com o Espírito Santo quando eu tinha lá pelos 14 anos, mais ou menos. Tem alguém de 14 anos aqui? 15, 14? 15? Mais ou menos essa idade. 15, Gabi? Tá bem. Eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, acho que com o Espírito Santo, foi com 14 anos. E algo que várias coisas me marcaram muito, assim, né? Mas uma que foi bem forte foi lá no sítio, lá de Sorocaba. Foi no encontro de adolescentes. E é ali que eu considerei que, assim, realmente eu fui batizado, assim, no Espírito Santo, fui tocado pelo Espírito Santo. A minha experiência foi mais ou menos assim, resumindo, né? A gente estava num momento de oração e todos estavam naquele clamor, né? Nós queremos a Deus, queremos a Ti, Senhor, tal. E no momento assim, foi muito bom, foi muito gostoso. Eu senti realmente Deus, assim, como se fosse me abraçando, sabe? E ali naquele momento eu tive como se abrisse meus olhos, assim, né? Foi caramba, Deus existe mesmo, cara. Não Nova é mentira, visão. não é uma historinha que eles contam. É algo real. E aí, a partir dali, me impactou muito. Eu falei, nossa, é real esse negócio, essa parada é séria. Aí eu comecei a querer buscar mais, aí tive várias experiências, assim, mas a marcante mesmo foi essa. E agora a gente vai entrar no tema com a primeira pergunta. Já? Tadadam. Nossa, vocês não prepararam. Não, aqui é assim, VaptVupt. Entendi. Como que você conheceu a Priscila? Conta aí pra gente como é que foi essa história. Nossa, desde a essa primeira pegou, hein? vista. Sim. Desde o ultrassom. Como eu conheci a Priscila? Todo mundo conhece a Priscila aqui? Alguns conhecem, né? Minha noiva. Bom, aquela ali. A Priscila, a gente sempre se conheceu, para falar a verdade, né? Como alguns de vocês, a gente acabou crescendo junto no grupo. Então, fica a dica. A gente convivia muito junto, assim, a nossa roda de amigos era a mesma, a gente tinha a idade parecida, então acabava que a gente se encontrava às vezes nos mesmos lugares. E um desses lugares era o famoso encontro de adolescentes ou encontro de jovens. E ali, né, sabadão à noite. Momento de louvor. Então,
Então a gente acabava que se encontrava nesses lugares e a gente, apesar de crescer junto, a gente nunca... Nós éramos amigos. E não tinha nada assim, nossa, vamos namorar, né? Quando a gente começou a crescer e tal, teve um cupido. Vou falar aqui. O cupido foi o primo dela, o Vitinho, todo mundo conhece. E ele, assim, foi falando e tal, e jogava em mim, depois ia lá e falava com ela e tal. E, assim, a gente realmente começou a ver que, nossa, realmente é interessante, vamos conhecer melhor. Daí a gente começou a conversar e tal, trocamos o famoso MSN. Alguém conhece MSN aqui? Nossa, que isso, gente? Ah, não é tão velho assim, né? MSN. Agora é o WhatsApp. E aí a gente foi conversando, tudo mais, mas assim, sempre com aquela mentalidade, a gente quer se conhecer, mas não vamos avançar a linha aqui, né? Nós vamos simplesmente nos conhecer, né? E aí foi assim, a gente foi desenvolvendo a amizade, foi vendo e tal. Foi assim que a gente foi se conhecendo mais a fundo, porque a gente já se conhecia desde pequeno, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Mas Respondeu, foi respondido. a gente cresceu junto, aí chegou um ponto que a gente começou a se aprofundar um pouquinho mais, conhecer mais, comecei a ficar mais perto da família, tem alguns da família que vão saber disso. E foi mais ou menos assim que a gente se conheceu. E quando vocês foram namorar, como, tipo, Deus revelou, sabe? Que, é agora, vai, namora com ela. Eu fiquei esperando já essa pergunta também. E assim, eu queria meio que quebrar um tabu aqui, que é nós cristãos sempre pensamos nisso, né? A gente sempre acha que, não sei se porque nossos pais contaram alguma história do tipo, ou a gente ouviu em algum lugar, que sempre Deus vai jogar assim, tipo, uma luz em cima da pessoa escolhida, aí vai ter o varão, vai ser a varoa que vai brilhar no escuro, assim, tipo, assim, não... Tem gente querendo apagar a luz aqui já, tá vendo? Plateia, por favor. Agora é a vez do Denis, agora é a vez do Denis. Mas é meio que um tabu, assim, a gente não pode ficar pensando que Deus... que vai ser uma coisa super sobrenatural. Pode acontecer, né? Deus pode ir lá revelar e tal. Mas comigo não foi muito assim, tipo, sobrenatural. Foi algo muito comum. Minha versão, tá? Depois vocês podem chamar a Priscila para mim. Ela vai falar que eu brilhei no escuro. Aí foi assim, eu achei que foi muito natural. A gente começou a conversar, começamos a ver que as coisas realmente batiam, né? Porque assim, o namoro, você não vai namorar com uma pessoa que ela é completamente diferente do seu pensamento, né? Tem que ter uma concordância, porque vocês vão assumir algo mais sério, né? Então precisa ter uma concordância de pensamentos, principalmente, né? Então eu comecei a conhecer ela, como que ela pensava, aí a gente, né? Eu comecei a analisar, falei, pô, tá batendo, né, as coisas. Aí os gostos dela eram parecidos com os meus, gosto de música, a princípio foi isso, né, música, os lugares que ela gostava de frequentar. Então comecei a ver coisas que foram se tornando parecidas. Então não foi algo, nossa, né, Deus revelou. Mas a gente foi sentindo que era aquilo, a gente foi avançando nisso, se conhecendo e foi sentindo que era aquilo e sentimos que Deus estava conosco naquilo. Uma coisa que eu sempre tomei para minha vida, assim, experiências também próprias, é que quando as coisas não são da vontade de Deus, é costume não dar certo, assim. As coisas vai acontecer de tudo para não acontecer, para dar errado, vai ter algum problema, vai ter alguma ideinha que tipo, muito estranha, você vai começar a sentir uma coisa estranha, você não vai sentir paz. Então eu sempre tomei isso para minha vida. Se for de Deus, assim, eu vou sentir paz no meu coração, né? As coisas vão bater, vai acontecer tudo naturalmente. E foi assim que foi acontecendo. Então não foi algo totalmente sobrenatural, mas eu senti paz, ela também, e a gente foi caminhando junto nisso, né? Acho que foi mais ou menos assim. Você mora aqui em Barueri, né?
E morava, né? E ela era de Sorocaba, né? Isso. E como foi você lidar com esse... Como foi esse relacionamento à distância, assim? Foi bem difícil, não vou falar que foi fácil. No começo a gente assume tudo, né? A gente fala, não, a distância não vai abalar o nosso amor. Mas assim, não foi tão fácil assim, né? Quando você vai namorar, você precisa pensar nisso também, né? É um conselho que eu dou, assim. Você precisa saber onde que a pessoa mora, se você vai ter condições para poder gerar encontros, para você manter esse relacionamento. Então, por exemplo, ela morava longe, como é que eu ia fazer para ir para casa dela se eu não tenho carro? Das duas, uma. Ou eu vou pegar o carro do meu pai emprestado, que na época a possibilidade era 0, ou eu vou ter que andar de condução. E para andar de condução... Alguém já andou de condução de graça aqui? Tipo, só se você for maior que 70 anos. Vai, né? passa aí, mano, eu pago. Passa de batacata. Passa aí, mano, eu pago. Então, você precisa ter uma renda, um dinheiro. Você vai ficar pedindo dinheiro emprestado pro seu pai toda vez para poder ir ver sua namorada? É chato, né? Chato. Então, a primeira coisa que também eu precisei analisar foi assim, eu tenho um emprego, eu tenho um dinheiro que eu vou poder me manter, para manter esse relacionamento também. Você tem que pensar em algumas coisas assim, né? Então, emprego, gente, crucial, tá? Nada de namorar sem estar empregado, tá bom? Conselho. E não foi fácil, mas a gente sempre lidou com isso com muita tranquilidade, sem, ficar com crise, briga, essas coisas. A Pri a maioria dos parentes dela moram aqui, né? Tem os tios, primas. Então, boa parte do tempo ela vinha para cá. Daí eu aproveitava para estar junto com ela. Roubava ela das primas, né? As primas vão querer me matar agora. Mas para poder aproveitar esse tempo com ela também. Bom. E assim, na parte da distância, né? Você também tem que ter a confiança, né? Conta pra gente, tipo, como você se sentia nessa parte. E tipo, vários amigos, né? Porque você tem as amizades, né? Tem aquelas amizades chatas, né? O pessoal fica enchendo o saco, falando, pô, ela mora lá em Sorocaba, mas será que tá tudo certo, tal? Aí fica colocando aquelas coisas na sua cabeça, né? Mas não, a gente sempre manteve essa parte assim bem tranquila, assim. A gente sempre confiou muito um no outro. Eu não falo nem só na questão, não sei se foi esse o teor da sua pergunta, sobre outras pessoas aparecerem, gostar de outras pessoas e tal, né, por causa da distância, né? Mas, assim, a questão do relacionamento, de você manter esse relacionamento, né? A gente sempre levou isso numa boa, nunca tivemos problema com isso, até porque a gente procurava falar bastante, assim, né? Celular, telefone. Então, a conta de telefone também foi lá pra cima nesses meses que eu namorei. Mas a gente nunca teve problema assim, com isso, não. Em relação a isso, não. Oi. Santidade no namoro, o que significa pra você? Tudo, né? É bem... Assim, o namoro cristão, hoje, ele tem um grande desafio, assim. Grande desafio. Porque lá fora, vocês têm amigos que não são cristãos, vocês têm amigos na faculdade, na escola, no emprego. Tudo vai girar para que você faça coisas que não são de acordo com o padrão que Deus quer, né? Com a vontade de Deus para você. Então, quando você assume um relacionamento, um namoro, os dois, o homem e a mulher, eles precisam ter muito isso consciente dentro do seu coração de que o nosso namoro precisa estar no centro da vontade de Deus, em tudo. E aí vocês vão conseguir vencer essas coisas, né? Então, para nós, eu vou falar um pouquinho de nós, assim. A gente sempre estabeleceu, assim, desde o início do nosso namoro, que o nosso namoro seria para glorificar o nome de Deus, assim, para honrar o nome de Deus. A gente não queria, em momento algum, desonrar aquilo que Deus já tinha construído dentro de nós durante todo aquele período.
Porque eu e a Pri, a gente começou a namorar numa época que a gente estava bem, assim, tendo experiências com Deus, com o Espírito Santo, tal, né? Aquele fogo, aquela vontade, né? E a gente estabeleceu isso no nosso relacionamento. Nós não queremos desonrar a Deus no nosso namoro. Nós queremos honrar a Deus, né? Em tudo. E isso envolve tudo, né? Aí entra a santidade e tal. Então, você coloca isso como princípio no relacionamento, aí você vai. E vocês têm que ser fortes para manter aquele compromisso que vocês fizeram com Deus, né? E, acima de tudo, assim, o temor a Deus também, né? Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, então nós temos que temer a Deus em todas as coisas. Não há lugar no mundo em que você possa se esconder de Deus, em que você possa achar que Deus, aqui Deus não está olhando, né? Aqui ninguém vai nos ver. Não, Deus está em todos os lugares. Ele sabe o que a gente faz, Ele conhece a sua mente, o seu coração. Então a gente sempre procurou trazer isso para o nosso relacionamento. Quando as coisas começavam a ficar, a gente, sei lá, cortava e orava. Estranho isso, né? O mundo não prega isso. O mundo vai pregar diferente. Vai pregar, não, vai em frente, né? Tal. Mas não, a gente precisa perseguir essa santidade e perseguir esse compromisso com Deus. Então, isso, até queria passar para vocês, foi algo que a gente estabeleceu muito forte no nosso relacionamento, assim. Nós não queremos desonrar a Deus, queremos honrar ao Senhor com o nosso relacionamento. Então, precisa ter isso no relacionamento, precisa estabelecer bases. São essas bases que vão construir. A gente sempre pensou muito nisso, nas bases. Que bases que a gente está construindo nesse relacionamento? Namoro não é só por namoro, né? Só para você estar junto com uma pessoa, mas é para você construir algo juntos para um futuro. Né? A gente que é cristão aqui, a gente pensa no namoro como uma construção para o casamento, amém? Então, não é só por ficar. Nós queremos, sim, construir algo no futuro, uma base. E se, lógico, namoro é para você conhecer. Se não der certo, ok, né? Mas, assim, tem que manter essa base, tem que manter esse princípio. E hoje nós honramos, nós, assim, glorificamos a Deus porque tem sido bênção para nós isso, né? O Senhor olha, o Senhor vê e Ele abençoa. Tirando a santidade, mas é uma das coisas essenciais que deve ter no namoro, né? Para você, quais são as características assim que deve ter no namoro? Principais, não envolvendo muito... Para gerar bons frutos e que lá na frente... Você pode ver que valeu a um pena. casamento estruturado. Acho que, primeiro de tudo, é buscar a Deus juntos. Então, a gente sempre procurou estar perto de Deus de alguma maneira, orar juntos, uma coisa que a gente faz, assim. E isso já virou... No começo, era meio estranho, assim. Tipo, imagina, vamos orar junto, né? Era muito estranho. Mas depois se tornou uma prática muito comum. Tanto é que às vezes a gente está assim, eu estou dirigindo, conversando com ela, a gente está falando sobre um assunto super importante e que, sabe, Deus está chamando para oração. Aí eu olho para ela e falo, vamos orar? Vamos. Daí a gente já começa a orar e já vira o reteté. Já... Fica de pé. E assim, não, é legal porque se tornou uma prática muito comum. E isso é muito bom, porque aproxima de Deus. Te aproxima de Deus, ela também. E quando nós estamos perto de Deus, nós estamos perto da santidade de Deus. Então o pecado se afasta de nós, o inimigo se afasta, né? Isso é fato. Então, isso é o principal. E outras coisas que precisam ter no relacionamento, acho que é o respeito. Assim, a gente sempre falou muito sobre respeito, sabe? Tipo, respeitar a pessoa, porque, gente, namoro, você vai namorar com uma pessoa totalmente diferente de você. Por mais que a Pri tenha várias coisas em comum, a gente gosta dos mesmos tipos de música e tudo mais, mas nós somos diferentes. E tem uma hora que as diferenças vão começar a aparecer. E dar briga, e dar essas coisinhas todas, e você tem que respeitar a outra pessoa, saber que ela é diferente de você, né? Que mais?
Não, eu acho que é isso os principais, assim, né? Você tá fazendo perguntas difíceis. E quando que você e a Pri, né, que vocês caminham juntos, quando que vocês se sentiram preparados de tomar o passo do casamento? Fala assim, nós vamos casar. Não sei. Não foi tomada ainda. Não foi tomada ainda, né? Não, eles ainda estão... Então, estão noivos, mas já tem um 10% pra... Pediu já? Não, eu sei, mas falando já tem o tempo... Gente, vocês não estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Se tem o tempo certo já pra casar. Já tem a hora certa. Isso. Lógico que tem. Então fala aí pra mim. Não sei, ele sabe. Tipo assim, é muito... a gente... Vou contar um pouco da nossa história. A gente entrou na Logo que a gente começou a namorar, a gente entrou na faculdade, né? Então ela tinha acabado de entrar e ela já tinha feito 1 ano de faculdade e eu ia entrar na minha faculdade. Minha faculdade tinha duração de 3 anos e a dela 4. Então a gente ia terminar junto, porque ela começou 1 ano antes. Então a gente conversou e é óbvio que não dava para casar no meio da faculdade. Uma que eu estava estudando e tinha que pagar a faculdade. E outra que não tem como você casar no meio da faculdade. Até dá, mas assim, é muito complicado, né? A gente queria ficar num período mais tranquilo. Então a gente já determinou que a gente não casaria no período da faculdade. Ou seja, 3 anos. Tivemos que esperar. Então vai contando o tempo aí, você que quer saber do tempo. 3 anos. Terminamos a faculdade. Beleza. E agora? O que a gente vai fazer, né? Então vamos começar a pensar no casamento. Daí a gente começou a pensar nas coisas do casamento, ver as possibilidades, né? Aí, para casar, você precisa ter uma casa, né? Aí a gente pensou em várias possibilidades. Vamos alugar? Vamos comprar uma casa? Será que a gente tem dinheiro para comprar uma casa? Aí começou um monte de serás, né? Será que vai dar? Será que não sei o quê? E assim, a gente foi se programando nesse período. E chegou um período que eu acho que é importante falar, que a gente determinou a data, assim, do nosso casamento, né? A gente foi pesquisando as coisas, foi vendo que as coisas foram se encaixando, foi dando certo. Vamos marcar uma data? Aí o coração, né? Aí a gente marcou uma data. A partir desse momento que a gente marcou a data, gente, aí parece que assim, a porta dos céus assim se abriram, né? Então, várias coisas começaram a acontecer. Várias coisas começaram a acontecer, sabe? Desde mudar de emprego. Aí a Pri não trabalhava, ela começou a trabalhar num emprego também super legal, na área dela. E as coisas foram acontecendo. Então, a gente entendeu que Deus quer que a gente case mesmo e a gente está caminhando para isso. Eu não sei se teve um período, nossa, realmente estamos preparados para casar. Eu acho que eu não estou preparado. Mas assim, Deus está dando graça, Deus está junto conosco. Uma coisa que a gente tem sentido muito nesse período de preparação é que Deus está abrindo as portas, Deus está abençoando. Então, para nós, amém, é uma confirmação de Deus. Assim, ó, realmente, é isso que eu quero. Continuem, né? Continuem nesse caminho, é isso que eu quero. E a gente está caminhando para isso. Então, demorou um pouquinho, Matheus. Demorou uns 4 a 5 anos. Uhum. Desde que a gente começou a namorar. Eu acho que assim, em relação à juventude, acho que não deve se esperar por outras pessoas fazerem, né? Acho que eu estou muito contente de estar aqui, de poder ver essa sala cheia. Quantas pessoas a gente tem aqui? Umas 30? 32? Tem 30. 32 pessoas, 32 jovens. É muito bom porque às vezes a gente não tem uma perspectiva de que o jovem no grupo hoje queira fazer coisas diferentes, né? E só de estar aqui, só de estar vendo essas coisas acontecerem, né? As meninas aí que estão
estão à frente, estão preparando tudo. Isso é muito bom, gente, muito bom. Então, isso foi uma iniciativa delas, assim, né? Foi algo que surgiu no coração delas, junto com vocês, lógico. Mas isso é ótimo. Deus, ele quer isso, ele quer essa proatividade. Ele não quer que vocês esperem do assistente ou de alguém chegar e falar: Léo, vamos fazer um encontro lá e tal. Mas assim, que vocês façam mesmo, sabe? Sem esperar ninguém chegar em vocês. E outra coisa, nós estamos vivendo... O tempo está estourando, né? Nós estamos vivendo... Com vontade, convidado, você que manda. Nós estamos vivendo, assim, nos últimos tempos, né? Eu creio muito que a nossa geração, essa geração de vocês, assim, vai ver muitas coisas acontecendo, sabe? Muitas coisas que Deus prometeu, que Deus quer fazer. Gente, Deus só vai fazer as coisas na Terra através das pessoas. Né? Ele vai usar você, vai usar você, vai usar você. Então, a gente tem que estar disposto, tem que estar preparado mesmo para poder assim, agir na obra de Deus, né? Então, estejam com o coração aberto, se reúnam, busquem a Deus para poder estar atento ao que Ele quer fazer. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar. Estou muito contente, muito feliz. Justifique sua resposta. Não, era muito difícil naquela época, como a Ademir explicou. Os recursos eram bem ruins, assim. Tinha recurso, mas não era como é hoje. Olha essa câmera que a gente tem aqui. É tipo a câmera do Big Brother, né? Então, hoje tem muita coisa legal, sabe? Tem muito espaço para quem quer fazer. E na época, assim, o que a gente tinha na época era só simplesmente a vontade de fazer algo diferente e de ver os jovens se movimentando, né? Eu vinha aqui na rádio junto com o Vitor de Jandira, da Marina, e o Vitinho, que está na África agora, né? E a gente fazia um programa, ou simulava um programa, às vezes convidava as pessoas para vir. Mas o nosso intuito maior era estar juntos ali, naquele momento, e transmitir algo para as pessoas, né? Era o desejo do nosso coração, assim, externar aquilo que estava dentro do nosso coração, que era, assim, falar sobre Jesus, né? Lançar a obra. A gente tinha muito essa paixão, esse amor mesmo por Deus, né? E era a única coisa que nos motivava, porque a gente não ganhava nada, assim. A gente vinha aqui de boa, às vezes não tinha nenhum ouvinte, mas a gente ficava aqui fazendo a rádio. Não, às vezes tinha um ouvinte. As meninas chegaram a vir, acho, uma época aqui, né? Que era a mãe delas. Não, então eram dois. Era a sua mãe e um computador que ficava lá embaixo ligado, passando a rádio, né? Então nem valia como ouvinte. Então, assim, mas a motivação maior era a gente se reunia aqui, às vezes a gente falava sobre um tema e no final a gente orava, sabe? Era uma paixão, assim, por estar junto, por se reunir. Então, era simplesmente isso. E eu creio que hoje aqui tem vários de vocês com essa paixão, com esse desejo de fazer alguma coisa diferente, de externar Jesus, de levar Jesus para as pessoas, e dá para fazer. A gente tem um monte de coisa legal que dá para fazer. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Ademir. Não sei se respondeu. Amém. Amém. Nosso horário Amém. fritou e não vai dar para fritar. Não vai dar pra fritar? Não dá. Vocês queriam me fritar aonde? Rapidinho, Rápido. ó, é assim, ó, Frita a gente rápido. falou uma coisa. Fique se você frio. tiver na sua cabeça, você fala, tipo, uma cor. Fala. Entendeu? Azul. Então, calma. Verde, azul, vermelho. Eu falar o que vem na minha cabeça? Isso. Vai, Deus. Amor. Priscila. Amor. Família. Tudo. Um sonho. Casar! Um livro. Eu amo você. Música. Música. Ai, meu Deus do céu. Deus está aqui, sei lá. Aleluia! O grande dia do casamento. O casamento. Quando Jesus voltar. Eu tô também igual ele. Ajuda aí. Filme? Piratas do Caribe. Denis Família. Denis por Denis. Já foi família. Denis por Denis.
Entrevista você, assim, ó. Fala um pouco de você. Eu sou um cara legal, tenho um cara... Eu sou um cara legal, gosto de fazer as pessoas rirem e eu gosto de comer lasanha. Gosto de estar com os amigos. Isso aí, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Deu? Amém. Fritou? Fritou. Fritou.